Bom dia, sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de marketing de conteúdo. Pessoal, estão conseguindo me ouvir bem? Não? Beleza. Ótimo. Gente, então, tenho duas coisas para falar com vocês. A primeira, quero cobrar as atividades dessa primeira etapa do trimestre aí. É, eu fiz já lancei na planilha a relação dos estudantes que realizaram as atividades e tem um monte de gente que não entregou. Então, eu vou fazer o seguinte, combinado, eu até mandei para a professora Simone ali no WhatsApp dela, daí como que seria feito, né? Eu já passei para ela a relação dos estudantes que não realizaram as atividades, aí e já está com a relação também de todas as atividades de quem realizou, quem está faltando uma, quem está faltando duas. Aí, se a professora, por gentileza, puder estar falando para eles, que eu acho que fica mais fácil de você fazer a cobrança do que eu ficar falando um por aqui. É, Aí eu vou dar essa primeira aula agora, antes do intervalo, para vocês irem verem o que está faltando, me passar se já foi realizado, se não foi realizado. Se não foi realizado, faça pelo celular mesmo. Então, nessa aula a gente vai poder utilizar o celular para poder fazer a entrega dessas atividades, tá bom? Inclusive tem uma que é para entrega, a entrega era até hoje, se eu não me engano. Então, por gentileza, façam todas as atividades que faltarem. Teve gente que não entregou nada, gente. Então, assim, daí fica difícil lá no final do ano a gente ficar tirando leite de pedra, né? Literalmente, porque daí, se vocês não fizeram o mínimo, não tem como a gente entregar nota mais pra frente. E daí fica complicado. Vocês acham que disciplinas do técnico não pode reprovar, mas reprova sim, tá? E vocês estão no terceiro ano. Ah, outra coisa. Conversei com o professor Daverson e daí tá confirmado, tá? A gente vai pra formatura de vocês. Então a gente já está se programando, já estamos vendo as questões de estadia, passagem, essas coisas, mas tá tudo certo já, tá bom? Mas também conto com a colaboração de vocês aí, para poder eu chegar na formatura e ver todo mundo se formando. Então bora fazer as atividades aí. Quem não fez, por gentileza. E qualquer dúvida, eu tô aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamando. Aí na segunda etapa lá, depois do intervalo, na aula depois do intervalo, eu vou dar continuidade ao conteúdo. Inclusive, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre branding. Porque como vocês estão trabalhando marketing, a gente está trabalhando marketing de conteúdo, o marketing de conteúdo é muito atrelado à questão da marca, né? De como é a identidade, de como as pessoas, a percepção de como as pessoas vão estar vendo a gente futuramente lá, na exposição que a gente faz dentro das redes sociais e das outras plataformas. Então, depois a gente vai estar falando um pouquinho disso. Vamos lá, foco aí nas atividades. Caio, eu sei que você não entregou uma atividade, hein? Então, vamos lá, foco aí nas atividades, gente. Daqui a pouquinho, qualquer dúvida é só me chamar que eu tô aqui, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Pessoal, então, para essa aula agora, eu vou dar continuidade no conteúdo e a gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento de marca e branding, certo? Então, para vocês, o que, que é posicionamento de marca e branding? O que, que seria isso? Alguém lembra o que, que é? Provavelmente vocês já devem ter visto alguma coisa, mas o que, que seria isso? Isso aí, posicionamento de marca, na verdade, o brand, ele cria a identidade da marca, né? Ele faz faz essa estratégia de criar uma identidade para essa marca, criar um vínculo com o público-alvo. E o posicionamento basicamente é como a marca se identifica. Então, aonde ele vai ser posicionado em determinados grupos de públicos-alvos, certo? Aí que entra a questão da segmentação. Lembra que a gente teve uma aula sobre segmentação?
Então, a segmentação é justamente importante para poder a gente construir essa identidade da marca e criar um posicionamento dela e dar uma autoridade para essa marca para determinados produtos ou serviços. À medida que a aula for desenvolvendo, a gente vai ver isso aí. Então aqui, eu coloquei algumas perguntas para vocês e aí eu quero ver se vocês conseguem me responder. O que é posicionamento de marca? O Arthur já acabou de me responder, que é basicamente como a marca se identifica dentro do mercado, né? Foi o Arthur ou foi o Caio? Foi o Arthur, né? Certo. É, e daí, qual que é a diferença entre brand e marketing? E aí, o que vocês acham? Isso. Boa resposta. Na verdade, assim, o brand geralmente serve para criar uma gestão da marca. Então, tudo que se passa com relação à marca, a gente vai trabalhar a referência ao brand, certo? Então, a criação de uma marca, a criação de logo, a criação de uma identidade, o visual da logo da marca também passa pelo brand. A questão das cores, de como você vai utilizar tanto no slogan da marca, que vai embaixo da logo, ou como na identidade, no visual da logo, também conta dentro do branding, certo? Tudo isso são estratégias que são traçadas, porque elas são feitas análises que o marketing realiza, né? Para poder chegar num produto final, para poder alavancar as vendas, criar uma identidade com o público-alvo, criar uma identidade com um determinado segmento, né? Com o segmento que você está trabalhando. A minha pergunta, eu tenho uma outra pergunta que não está aqui. Aqui está como relevância no mercado atual, mas eu vou trazer um pouco para o marketing eleitoral. Os candidatos, eles têm uma marca? Alguém, po alguém pode me dizer, por exemplo, um exemplo de marca de um candidato? Certo. Deixa eu ver aqui. Alguém conhece o ex-prefeito aqui de Curitiba? Vocês já ouviram falar dele? O Greca. Isso. Atualmente ele é secretário de Desenvolvimento Sustentável aqui do Paraná. E aí, o Greca, ele é muito especialista em criar essas marcas para ele, sabe? Enquanto o prefeito de Curitiba, ele criou uma marca muito forte, divulgando a questão da inovação, da tecnologia, do desenvolvimento da cidade. Agora, enquanto secretário, ele criou uma outra marca, dizendo que ele é secretário de Desenvolvimento Sustentável da cidade, é, e ele tenta deixar isso o mais explícito possível. O porquê que o candidato é importante para o candidato criar essa identidade para poder se aproximar do público? Porque quanto mais o candidato se aproxima do público, mais votos ele vai ter. Óbvio, né? Porque mais pessoas identificadas com ele vai ter. É, então a gente vê que essa questão do brand não é somente única e exclusivamente para produtos e serviços. A gente consegue trazer também para a questão do marketing eleitoral. É, eu queria trabalhar com vocês até o fim do ano, se der tempo, eu vou trazer uma aula sobre marketing eleitoral para vocês também. Eu acho que é legal, é interessante vocês verem. Não sei se vocês já chegaram a ver isso. É que esse ano não é ano de eleição. O ano passado,
eu tive algumas turmas de marketing e nessas turmas eu trabalhei marketing eleitoral com eles e eu desenvolvi, eles tiveram que realizar uma campanha de uma campanha fazer uma campanha eleitoral em cima de alguns personagens da TV. Só que não eram personagens carismáticos. Eu pedi para eles pegarem os vilões da TV e transformarem em candidatos eleitorais, onde eles tinham que desenvolver uma campanha para poder tentar convencer o público a votar naqueles vilões. Então, assim, se der certo, até o final do ano, acho que a gente pode tentar fazer alguma coisa sobre isso. Só para vocês terem essa experiência e quem sabe aí apareça alguns futuros é, marqueteiros, né, políticos ou até alguns futuros candidatos. Então, pelo menos já vão saber alguma coisa de marketing eleitoral também, beleza? Então, qual que é a diferença de brand e marketing? Então, brand cuida exclusivamente da marca, né? Faz a gestão da marca, ajuda a criar a identidade para ela se posicionar no mercado. E a relevância no mercado atual é a questão que hoje uma marca que não tem relevância dentro do mercado é uma marca que fica refém da marca autoridade de mercado. Um exemplo, aquele exemplo lá clássico que é a utilização do amido de milho, né? A gente utiliza a maisena como referência, mas existem várias outras marcas que a gente não lembra o nome, mas compra achando que é a maisena. Então essas marcas elas acabam usurpando o nome de uma marca principal para poder alavancar as suas vendas. E qual que é o conceito de posicionamento de marca? Então, basicamente, como uma marca deseja ser percebida pelo público, né? E existe a questão da associação dos valores, atributos e diferenciais. Quando a gente vai... Lembra que eu falei para vocês na aula passada que quando a gente pega algum produto, a gente tem que saber fazer a diferenciação dos atributos e dos diferenciais desse produto, mesmo que ele seja igual a qualquer outro produto dentro do mercado? Um exemplo claro, uma garrafinha de água, né? Então, se eu pego uma garrafinha de água, eu tenho que saber explanar os diferenciais e os atributos dessa garrafinha. Eu posso dizer que a água é extraída de um local raro, e muitas vezes nem é, mas não importa se ele é ou se não é. Toda água ela é rara, né? Toda água ela é extraída de um local que muitas vezes não é em qualquer lugar que pode ser extraído. Não é qualquer água que pode ser bebida. Então eu posso dizer isso. Inclusive tem locais que extraem a água do próprio aquífero Guarani, que fica embaixo do nosso solo. Então a gente pode dizer isso também como um atributo e um diferencial. Eu posso dizer que os minerais que estão dentro dessa água vão fazer um diferencial no seu dia a dia, né? Ele vai trazer mais minerais, vai trazer mais nutrientes que vão te ajudar no seu desenvolvimento. Então, tudo isso são diferenciais e atributos que eu coloco dentro em um determinado produto para poder transformar ele em um diferencial dentro do mercado. E alguns exemplos de posicionamento. Então, alguém conhece essas marcas? Óbvio que conhece, né? Então, o primeiro deles é a Apple, que tem uma inovação e um design premium. Alguém aí já viu o novo iPhone 17? Já comprou, Arthur? E o Caio, já tem? Alguém aí já comprou o iPhone 17? É só 17 mil reais, né? É um iPhone 17 que custa 17 mil reais. É o preço de. Basicamente, é mais caro que um preço de um carro popular, praticamente. É, esse template ali, esse folder da Apple, eu peguei. Ele é recente, e justamente para poder explanar e divulgar o novo iPhone 17. Então a gente vê que o design ele permanece o mesmo,
porém, ele coloca umas cores que tentam trazer a inovação e um que de premium ao produto que eles estão vendendo, certo? É, só que eu achei a coisa mais horrível do mundo, esse novo iPhone, só tem na cor laranja, né? Então, o bom que é fácil é esse aí mesmo. Obrigado. O bom é que é fácil pro ladrão achar, né? É facinho pro assaltante levar, porque não tem como perder, como esconder. Aí eu trouxe um outro exemplo da Coca-Cola, que a gente já conversou várias e várias vezes, né? A questão da Coca-Cola que nos remete à celebração, a momentos com a família e tudo mais. Então eles investem muito nesse slogan. E eu acho que é um slogan que funciona para eles, né? Porque não tem como não ser diferente. E o outro é o do Nubank, que traz a praticidade e a simplicidade. Vocês estão vendo alguma coisa diferente nesse post ali do Nubank? Mas eles estão associados ao que ali? Quem já viu a Vandinha aí? Certo. O que acontece? A Netflix e a Nubank, eles estão fazendo uma parceria muito poderosa com relação a essa questão da divulgação dos produtos deles. Eles já têm um engajamento bem grande nas redes sociais, né? Mas eles começaram a trazer os personagens das séries para fazer a campanha dos produtos deles fora dela, né? A gente vê, por exemplo, algumas campanhas com a mãozinha da Wandinha ou da família Adams, principalmente numa campanha do Guaraná e da Coca-Cola, do Guaraná Antártica, eu já vi, da mãozinha. A Nubank trouxe a Vandinha para sua campanha. Tudo isso para relacionar, a tentar é, atrair o público jovem para poder cada vez mais eles terem clientes, né? Ter um engajamento maior e, consequentemente, isso virar em, em uma experiência do cliente dentro da sua plataforma. E por que ele tenta se aproximar ao público jovem? Olha aí, ó. Vocês viram ali o pezinho, a mãozinha, atrelado à marca da Netflix e a série Vandinha. Então, o porquê que eles tentam trazer esse arremeter o público jovem para o produto deles? Exato. Aí quantos aí já conseguem acessar a plataforma, o app da Nubank, por mais que seja o pai ou a mãe que tenha feito e seja uma conta secundária? A maioria, né? Então, assim, a gente vê que com a questão dos meios digitais, com a inclusão da internet, a web, a criação dos apps, ocorreu uma facilidade no acesso a diversos produtos que até então eram só restritos a pessoas maiores de 18 anos, né? Então, quando que a gente ia imaginar que uma pessoa menor de idade iria ter acesso a uma conta no banco? Apesar que a minha conta no banco, a minha primeira conta no banco foi com 14 anos de idade. Mas por que eu fiz isso? Porque eu comecei a trabalhar com carteira assinada aos 14 anos de idade. Alguém aí tem carteira assinada e não tem carteira assinada e tem conta no banco?
Tá, mas vocês estão registrados com carteira assinada? Porque assim, a professora Simone deve de lembrar, né, professora? O quão difícil era a gente conseguir abrir uma conta no banco sem ter a carteira. Eita, caiu? Aqui ou lá? Foi deles? É, tá conectado. Ela falou que tá travando a aula. Acho que saiu, acho que era o deles o problema. Vai lá. Eu já vejo aqui. Vai lá. Pessoal, estão me ouvindo aí agora? Beleza. Deve ter caído, ter dado alguma instabilidade. A gente sabe como que tá essas questões da. Continuando aqui, com relação a a gente vê o quão difícil era antigamente a gente ter acesso a essas tecnologias. Eu estava usando ali perguntando para a professora Simone se com quantos anos que ela foi ter tipo uma conta no banco oficialmente, né? Ela lembra? 19 anos. Olha aí, ó. É, eu tive o privilégio de ter um pouco antes, porque eu comecei a tive a carteira registrada um pouco antes. Mas assim, hoje em dia, muitos de vocês, se já começarem a trabalhar como aprendiz, já consegue assinatura, já consegue conta no banco. E consegue com todas as regalias. Então, por isso que, por exemplo, no caso do Nubank, ele quer agregar, né, todo esse público-alvo. E qual que é a importância do posicionamento? Então, basicamente, é a diferenciação no mercado. Então, uma marca que é bem posicionada no mercado, ela tem uma relevância enquanto as outras. Existe a conexão emocional com o consumidor. Lembra que o Arthur falou lá que o brand é a questão da identidade da marca, né? O Caio. Foi um ou foi outro? Oh, meu Deus. Tá. O Arthur e o Caio falaram que. é, o Arthur e o Caio falaram que. Ou o Caio e o Arthur. é, que o brand é basicamente a questão da identidade da marca, né? Criar uma relação com o consumidor. Então, essa conexão emocional é a consequência dessa identidade que é criada através do brand, certo? E daí e também ocorre a diferenciação dela no mercado, porque por causa desse emocional que a gente cria, que é o caso da Coca-Cola. A gente sabe muito bem o quanto a Coca-Cola está nos nossos momentos bons e ruins, né? Então não tem como a gente não atrelar a Coca-Cola a essa questão da conexão emocional. E a criação de valor a longo prazo, que é isso que a Nubank está fazendo, entendeu? Porque o quanto antes ela começar a captar esse público-alvo, a criação de valor vai ser maior, vai ser de maior longo prazo futuramente. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma conta em um banco que é do Bradesco, que foi minha primeira conta. E a mesma conta que eu tenho lá, que eu tirei, que eu fiz lá com 14 anos, eu tenho hoje em dia. Ou seja, fazem 20 anos que eu tenho essa conta. Certo? Não some minha idade. Não some minha idade. Continuando.
E quais são as estratégias que a gente pode utilizar para posicionamento de marca? Então, por preço, aí por preço, a gente tem um exemplo claro que é a Magazine Luiza e a Casas Bahias, né? Casas Bahias é bom, né? Casas Bahia. É, apesar que a Casas Bahia ultimamente não tá, a gente não vê com tanta frequência campanhas e propaganda dela na televisão e também nas redes, eles estão passando por um problema bem grave, assim, principalmente depois das denúncias com relação ao fundador. Tá travando? Não? Pode falar, Arthur. Ah, calma aí que eu não entendi. Vai lá. Ah, vocês estavam discutindo sobre as Casas Bahias. Entendi. É que assim, eu coloquei como exemplo de posicionamento por preço a Magazine Luiza, que já é a líder do mercado, ela ultrapassou as Casas Bahias, né? As Casas Bahia, mas a Casas Bahia, ela ainda é forte dentro do mercado, mas ela está passando por um processo, inclusive eles estão tendo que, estão analisando e fazer um rebranding da marca, repensar o posicionamento dela no mercado, justamente por causa da crise que a empresa está passando, por causa das denúncias do fundador das Casas Bahia, certo? É, aí temos também por qualidade, que daí entra um exemplo claro que é o Rolex, a BMW, mas a gente pode colocar também a, a, a Ferrari, a gente pode colocar a Lamborghini. E essa questão, assim, eu falei para meus alunos, eu sou professor de cursinho pré-vestibular também no final de semana, né? E aí, sábado, eu mesmo com o joelho tudo estourado, eu fui dar aula. E aí, é, sábado eu estava conversando com os meus alunos sobre industrialização e movimentos migratórios, né? E aí era uma aula interdisciplinar com a professora de sociologia e tal, e a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão da produção do trabalho na área de produção de produtos que a gente não consegue comprar. E daí eu falei, gente, eu sou professor de marketing. E às vezes acaba sendo meio que hipócrita, né? Eu falar com vocês aqui com relação a essa questão da alienação do trabalho e depois ir lá e tentar divulgar e explanar como que faz para vender produtos que as pessoas produzem e não podem comprar, né? Então existe esse conflito dentro de mim muitas vezes. Mas fazer o quê, né? Faz parte do capitalismo. Eu tenho que vender minha, a minha mão de obra para poder comer amanhã. E daí entra essa questão do Rolex e da BMW, porque muitas vezes as pessoas trabalham nesses locais, mas nunca vão poder comprar esse produto, né? E aí a gente tem que. Aí entra a questão da segmentação de mercado e entender o público-alvo. Por quê? Esse público-alvo ali por qualidade é um público-alvo muito diferenciado, né? Aí entra também essa outra coisa ali, essa outra estratégia que é por estilo de vida. O Red Bull, claro, o Red Bull é um pouco mais acessível, todo mundo conhece, várias pessoas podem comprar. Mas o porquê que ele entra nessa questão por estilo de vida? Por causa do patrocínio que ele faz a grandes eventos. Alguém já viu lá o Red Bull? Está patrocinando agora um clube de futebol, que tem o Red Bull Bragantino aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos não. Na Alemanha ele também tem um outro time de futebol, mas inclusive esse time está bem ruinzinho, ele caiu lá para outra divisão. Mas ele também patrocina eventos de carro, corridas de bicicletas, de skate. Oi? Ah, beleza. Olha aí. Ah, vocês viram esse evento aí? Que ele quebrou o recorde mundial de descida de skate? Cara, dá medo só de você olhar nesse coisa. Você consegue achar o vídeo? Ele vai colocar o vídeo pra vocês verem depois. Mas ele quebrou o recorde mundial, gente. E é o Bruno Mineirinho, se eu não me engano. Isso, Mineirinho.
Eu vou continuar aqui, quando ele achar, daí ele coloca, tá bom? E daí, após isso, após a gente analisar todas essas estratégias, a gente também tem que analisar o papel do público-alvo dentro do brand, do posicionamento de mercado, né? Desculpa, eu não entendi. Foi. A Red Bull, ela recebeu já o processo por causa daquele slogan, Red Bull te dá asas, né? E aí, uma pessoa lá nos Estados Unidos, você pode processar por tudo que você quiser, né? E aí eles entraram com um processo, a pessoa entrou com um processo alegando que a marca dizia que poderia dar asas e que ele poderia pular de qualquer local. Que tomando Red Bull ele não iria cair. Enfim, né? Tem louco pra tudo. Mas foi sim processado. Assim como a maioria das marcas, né? É, Aí tem o papel do público-alvo, que daí entra a questão da segmentação de mercado. Quando você encontrar, pode jogar, que daí eu paro de falar, tá, Rodrigo? Entra a questão da segmentação de mercado. Já achou? Pode colocar então. Ele vai colocar o vídeo lá do Mineirinho pra vocês verem. Olha isso, gente. Olha isso. Meu Deus. Olha que loucura. Olha de cima, é praticamente assim, íngreme pra caramba. Ó. Nossa. Eu já teria infartado só no primeiro negócio. É, eu teria infartado já no primeiro negócio. Pessoal, a aula acaba 11 horas, né? 11h05. Ah, tá. 11 horas ou 11h05? 11h05, beleza. Então, continuando aqui. Vocês lembram da segmentação de mercado, né? O quão importante é a segmentação para o marketing. E eu gosto de frisar isso para vocês o tempo todo, que o profissional de marketing que não sabe segmentar o mercado tem que voltar para a escola. Literalmente. Porque é a primeira coisa que a gente tem que saber fazer. E ajustar a comunicação à percepção do cliente. Então, para poder fazer esse ajuste da comunicação, é necessário a segmentação, né? Porque a gente identifica o público e aí, a partir disso, a gente consegue interagir com a comunicação com o cliente. Um exemplo, Netflix que personaliza as recomendações. Quando a gente entra no perfil da Netflix lá, quando você assina a Netflix, a primeira coisa que ela faz é personalizar o seu perfil de acordo com os seus gostos. E à medida que você vai clicando em várias contas, em várias séries, ela vai atualizando essa personalização. Então, isso é ajustar a percepção com relação ao cliente, né? Com relação aos gostos do cliente. E daí o branding, né? Então eu trouxe o conceito de branding, que é a gestão da marca de forma estratégica e a construção da identidade e da imagem desejada. Aí tem os elementos que a gente utiliza no brand, né? Que lembra que eu falei para vocês? Identidade visual, mas além disso nós temos a missão, a visão e os valores do branding. Aí eu trouxe aqui uma identidade visual para vocês verem do McDonald's. Então, entra a questão do logotipo, as cores, a tipografia, os ícones. E daí o McDonald's, né, com arcos dourados e vermelhos e amarelo. Eu trouxe ali para vocês verem que, por exemplo, a cor vermelha, ela remete à excitação, sedução e poder. A cor amarela é alegria, diversão e improviso. Por que é importante
ter também essa questão ali do improviso dentro do McDonald's. Porque o McDonald's, uma pessoa em sã consciência, não vai comprar um lanche. Ou vai comer comida, ou vai fazer em casa, né? Vai tentar comer um pouco mais saudável. Só que o que nos atrai ali, né? É basicamente o imediatismo, que é algo que você vai comprar e você não demora tanto para poder consumir. E isso é uma das identidades do McDonald's, né? Outro exemplo de identidade visual que eu trouxe para vocês, o Starbucks, já ouviram falar do Starbucks? É uma loja que você vai comprar um pão de queijo, custa R$ 15, para vocês terem uma ideia. Então, basicamente, o Starbucks tem uma associação lá à comunidade global e à sustentabilidade, mas principalmente eles tentam remeter também à exclusividade, porque a maioria dos Starbucks você encontra em aeroportos. Mas tem nos shoppings, tem em vários locais. Aqui em Curitiba, se eu não me engano, tem 2. Aí também temos a questão do Nike, que o Wash, né, como símbolo do movimento da vitória. A gente sabe que esse símbolo é um símbolo grego, remetido à deusa da vitória lá na Grécia Antiga, e a Nike se apropriou como uma identidade e uma marca, certo? Aí eu trouxe uma missão de marca para vocês entenderem, que é a definição do público, definição que é propósito imediato da empresa, daí eu trouxe como exemplo o Google, que é organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis. Então essa é a missão da marca do Google, né? Ou a missão da empresa, basicamente, né? Daí até coloquei ali o Google, uma das marcas mais valiosas do mundo e tudo mais. Outra visão de marca, aí agora é de uma outra grande empresa, que é aonde a empresa deseja chegar no futuro, que é no caso da Tesla, acelerar a transição para a energia sustentável. E por último, um valor de marca foi o da Natura, que daí que são os princípios que guiam as decisões, né, da empresa, que é ética, sustentabilidade e respeito à diversidade. Pessoal, eu vou finalizar por aqui e na próxima aula a gente continua com o conteúdo, tá bom? Semana que vem eu vou dar a recuperação para vocês fazerem. A recuperação, para quem não fez todas as atividades, será em forma de avaliação, certo? E quem realizou todas as atividades, tá tranquilo. Então, daí na aula que vem eu vou deixar um pouco mais light, beleza? O pessoal que não fez ainda as atividades tem chance de encaminhar as atividades com atraso para mim. Não vai ser valendo o 1 ponto de cada atividade, mas eu posso dar meio ponto para cada atividade entregue e precisa de menos nota na recuperação daí, tá bom? Boa semana para vocês. Não deixem de fazer as atividades e até segunda-feira que vem. Até mais.